bom estar novamente aqui depois de um período sem fazer live. Hoje eu quero ler alguns versículos que estão em Hebreus 6, do 4 até o 8. Eu espero que todos estejam bem, apesar de toda a situação que o Brasil está enfrentando. Mas saiba que a nossa vida não está na mão da economia, a nossa vida não está na mão de governantes, e a nossa mão não está na nossa vida. A nossa vida está nas mãos de Deus, certo? Ele que é o dono da nossa vida, ele que é o dono de qualquer situação. E eu tenho certeza que se Deus te trouxe até aqui, Deus vai te levar mais adiante. Mesmo que você não tenha forças, mesmo que você não acredite, mesmo que você já tenha chutado o balde, Deus vai te levar até adiante, vai mudar a tua história. Certo? Porque eu sou prova viva de que Deus é fiel. Hoje eu estou aqui fazendo, eu sempre falo isso e vou continuar falando. Eu tinha pavor de pregar. Eu me achava burra. E Deus começou a falar no meu coração: você não é burra. E hoje eu estou aqui fazendo live. Que tem, ao vivo e a cores. Então eu sou a prova viva de que Deus muda a tua história. Pode mudar a tua história, porque Ele mudou a minha. Tá bom? Eu vou ler aqui em Hebreus 6, versículo do 4 até o 10. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está de maldição, e o seu fim é ser queimada. Então preste atenção. Da última vez que eu fiz a live, se eu não me engano, eu falei sobre por que a lei ela não perdoa. Que a gente costuma falar assim: a gente tem que se arrepender dos pecados e pedir perdão. A salvação é pela graça, mas nós temos que nos arrepender dos pecados e pedir perdão para sermos salvos. Aí eu fiz a live falando que a lei não perdoa. Quando a gente transgride o mandamento, lei, ordenanças, regras, avisos, preceitos, conceitos, a gente vai ser julgado por ela, por tudo isso. E a lei ela não perdoa. Por quê? Porque ela deixou a lei, mandamentos, avisos, ordenanças, preceitos, conceitos, regras, deixam o ser humano de sobreaviso e ciente da consequência. Então, quando o ser humano erra, ele está assumindo as consequências. Por exemplo, a lei do trânsito. Ali tem a lei do trânsito com suas consequências. Quando a pessoa infringe a lei de trânsito, ela está assumindo as consequências. Então, portanto, quando a gente peca, a gente não é perdoado, porque a lei não perdoa. Aí eu expliquei que o castigo que era nosso pela nossa desobediência, Jesus levou. O que houve não foi perdão, o que houve foi uma substituição. Jesus levou o nosso castigo, morreu a nossa morte para a gente poder viver a vida dele. Foi isso que aconteceu. Então, Deus ele pegou a igreja e não colocou mais debaixo da lei, mandamentos, ordenanças, conceitos, preceitos, avisos e regras. Por quê? Porque o homem com certeza iria pisar na bola, iria pecar. Porque existe muita coisa
vida nisso. Porque nós somos criaturas. A primeira coisa que nós somos é criação. Já falei também sobre isso. Que se Deus é o nosso criador, tá? Se o meu pai, meu Deus criador, não tivesse me criado, eu com certeza eu não existiria. Se eu existo porque Deus me criou. Então, se eu não existisse, eu não seria pecadora. Portanto, Deus, ele é justo, igreja. Ou você que está assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele é justo. Então, ele, a primeira coisa que ele vê quando olha para o homem, não é o pecador. É a criação, que é totalmente dependente dele, que não tem vida e poder em si mesmo, que não tem culpa de ser criatura, de ser totalmente dependente do Criador, de não ter poder de praticar o bem. A gente só tem conhecimento do bem, mas a gente não tem o poder de praticar. Por exemplo, o cardiologista. O cardiologista, ele tem todo o conhecimento sobre o coração. Alimentação, exercício, o que pode, o que não pode, remédios. Mas isso impede, esse conhecimento todo impede que ele morra do coração? Não. Impede que ele tenha problemas no coração? Não. Ele tem o conhecimento, mas ele não tem o poder de fazer alguma coisa. Eu usei também num vídeo que eu fiz. Vamos lá, os psicólogos, psicanalistas, toda aquela profissionais que trabalham com a mente. Eles sabem tudo assim, dentro daquilo que Deus, a sabedoria que Deus dá a eles, né? Porque a mente, só Deus conhece a mente do ser humano, porque só ele é o Criador, né? Só o Criador tem poder sobre a sua obra. Mas Deus dá sabedoria para eles entenderem um pouco como funciona a mente humana. Deus dá essa sabedoria para eles. Mas isso impede que eles tenham depressão? Isso impede que eles tenham toque? Isso impede que eles tenham fobias, ansiedade e até cometam suicídio? Não. Compreenderam? Porque nós somos criaturas totalmente dependentes do Criador, nós não temos o poder de fazer nada. Então, com certeza, nós íamos pisar na bola, nós íamos errar. Porque se nós não temos o poder de fazer o bem, com certeza iríamos fazer o mal. Então, nós seríamos condenados de novo. Se Deus tivesse colocado a igreja debaixo da lei, nós íamos errar com certeza e nós íamos nos tornar culpados. Porque a gente foi avisado. Então, nós estaremos assumindo as consequências. O que ia acontecer? Jesus teria que morrer na cruz de novo. É isso que o texto está falando. Isso aqui não acontece com a igreja. Aqui Deus está mostrando o que aconteceria se ele colocasse a igreja debaixo da lei. Com certeza a gente ia crucificar Jesus de novo. Agora, vamos analisar, igreja. Vamos lá. Vamos ler as entrelinhas. Já viu como é que a terra é povoada? E a gente peca o tempo todo, porque pecado não é só de ação. Tem pecado de pensamentos, tem pecado de sentimentos e tem pecado de palavras também. Jesus falou assim, olha, só de chamar o irmão de louco é réu do inferno. Olha só, o peso que tem o pecado de palavra. Só que a gente não bota peso, né? Nisso, a gente só bota peso no pecado de ação. Nossa, que escândalo dos cristãos, dos pastores. Não é? A gente vê o escândalo dos pastores. Mas a gente esquece do nosso pecado de pensamento, do nosso pecado de sentimento, do nosso pecado de palavras, que para Deus tem o mesmo peso. Por isso que já a palavra de Deus diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, igreja, a nossa indignação pode até parecer louvável em relação aos escândalos dos cristãos.
Eu estou falando para a igreja. O mundo é normal, está no direito deles. Mas a igreja, preste atenção, igreja, pode parecer muito louvável a nossa indignação com os escândalos dos nossos irmãos em Cristo. Mas a palavra de Deus chama de ira. Porque nós julgamos pela justiça do raciocínio lógico, todo ser humano. Julgamos pela justiça do raciocínio lógico. Só que a justiça do raciocínio lógico, igreja, é hipócrita. Não é o homem que é hipócrita, é a justiça do raciocínio lógico que é hipócrita. Por isso que Deus não se colocou debaixo dela. Senão ele seria hipócrita, sádico, injusto e insensato, ou seja, louco. Portanto, por isso que a palavra de Deus diz que a justiça do homem ou a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque Deus não se colocou debaixo dela. E graça, salvação não se perde, uma vez salvo, salvo para sempre, não é justiça do raciocínio lógico. Ela é uma justiça hipócrita. É justiça do amor. Bom? Então a igreja, diante dos escândalos, pode parecer muito louvável ficarmos indignados. Mas a Bíblia chama de ira. Que é igual à justiça do raciocínio lógico lá da antiga aliança. Porque Deus fez o homem semelhante a ele. Então a ira lá da antiga, a justiça do raciocínio lógico que está lá na antiga aliança, Deus chamava de quê? Ira. Eles me provocaram a ira, eu os consumirei na minha ira. Certo? Então, Deus também fala que a nossa justiça do raciocínio lógico é ira também. Portanto, quando a gente ficar indignado com os escândalos dos irmãos, lembre-se, é ira. E ela é hipócrita, porque ela ameniza os pecados nossos e coloca peso no pecado do outro. Certo? Compreenderam? Eu não sou hipócrita, mas quando eu analiso alguém pela minha indignação, eu estou sendo hipócrita, porque eu estou me baseando na justiça do raciocínio lógico, que ela é hipócrita. Deus não se baseia pela justiça do raciocínio lógico. Deus se baseia na justiça proveniente do amor. Portanto, os nossos irmãos que praticam escândalos são salvos. Deus não vê eles como a gente vê. Tá? Da mesma misericórdia, da mesma forma que Deus nos vê, criação que não tem vida e poder em si mesmo, Deus vê os nossos irmãos em Cristo que praticaram os escândalos. Lembre-se disso. É ira. É ira. E Deus não, a justiça do homem, a ira do homem, não produz a justiça de Deus. Tá? Vocês procuram esse versículo na Bíblia, porque eu não ia falar isso, eu não acabei falando, mas Deus sabe todas as coisas. Então, vou voltar para por que Deus não colocou a igreja debaixo da justiça do raciocínio lógico. Por que debaixo de lei, mandamentos, regras, ordenanças, preceitos, conceitos e avisos? E mandamentos. Porque o homem se tornaria culpado e Jesus teria que ir para a cruz de novo. Então, o homem, a terra super povoada, certo? Entra geração e sai geração. Pecados de tudo quanto é jeito. Pensamentos, palavras, sentimentos e ações. Jesus não ia descer da cruz. Jesus não ia descer da cruz. O que ia acontecer então? Preste atenção como é que Deus é sábio. Se Jesus não descesse da cruz e morresse e fosse sepultado, ele não ia ressuscitar. Porque a palavra diz que os nossos pecados crucificam a ele. Então, ele ia ficar crucificado, ele ia ficar o tempo todo na cruz, pagando pelos nossos pecados. Então, ele não morreria, não seria sepultado e não iria ressuscitar. Se ele não ressuscitasse, ele não venceria a morte. Porque a vitória
a vitória de Jesus não é a morte dele, é a morte e ressurreição. Porque morrer, todo ser humano morre. Estevão foi um grande... Senão Jesus seria só um grande mártir. Como Estevão. Estevão foi um grande mártir e que morreu. Pedro, Paulo, enfim, todos eles foram mártires. Então Jesus seria simplesmente mais um mártir. Então a vitória de Jesus está na morte e ressurreição. Se Deus tivesse colocado a igreja debaixo de leis, mandamentos, regras, enfim, aquilo tudo, Jesus não ia sair da cruz. Então ele não ia morrer, ele não ia ressuscitar, ele não ia vencer a morte. Logo, não haveria igreja. Não haveria esperança para nós. Porque se ele ressuscitou, foi para mostrar para nós que ele tem poder para vencer a morte e tem poder para nos ressuscitar no último dia. Então a esperança da igreja não é a morte só de Jesus. A vitória da igreja não está na morte só de Jesus. Está na morte e ressurreição. Então nós temos esperança no Evangelho em Cristo por causa da ressurreição. Ele venceu a morte, então ele tem poder para me ressuscitar também. Ele venceu a morte, ele tem poder para me ressuscitar. Por isso, igreja, Deus não botou a sua igreja debaixo de lei. Senão nós iríamos errar, Jesus não ia sair da cruz, porque a terra está super povoada e o homem não para de pecar. Então ele não ia descer da cruz. Não ia morrer, não ia ressuscitar, não ia vencer a morte. Então a igreja não existiria, não haveria esperança para a humanidade. Quem entendeu, diga amém. Mas essa palavra que eu acabei de ler, depois vocês leiam em Hebreus 6, do 4 até o 10. Ele está falando sobre isso. Se Deus estivesse colocando a igreja debaixo da lei, ia acontecer isso aqui. Ok? Jesus não ia sair da cruz, tá bom? E o que ia acontecer? O evangelho não ia frutificar. O evangelho não ia se expandir. Não existiria igreja. Não haveria salvação, não haveria esperança para o homem. Então, agora eu vou orar pelos pedidos de orações do Face, do Zap, que me pedem pessoalmente. Não tem como falar todo mundo, mas Deus sabe de quem eu estou falando. Até aquelas pessoas também que não me pediram, mas Deus tem poder para te alcançar e ele tem você nos pensamentos dele. Você não está esquecido no fundo da gaveta. Você está continuamente diante de Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigada, porque o Senhor não colocou a sua igreja debaixo de leis, mandamentos, debaixo da justiça do raciocínio lógico, porque o Senhor é um Deus de amor misericordioso, a sua intenção nunca foi nos condenar, nunca foi nos destruir. Oh, Pai, Tu és maravilhoso, Pai, Tu és tremendo. Oh, meu Deus, muito obrigada, porque o que o Senhor permitiu foi apenas para chegar ao tempo da graça, conquistar o direito de passar a eternidade com a sua criação, porque o teu caráter não deixaria, porque senão o Senhor não seria santo, porque amar o que é perfeito não é amor. Então o seu caráter exigiu que o Senhor adquirisse o direito de ficar ali juntinho conosco por toda a eternidade. E o Senhor pagou o preço, o Senhor foi até o fim, o Senhor não desistiu, o Senhor não nos deixou à mercê da sorte. O Senhor cumpriu o teu propósito. Quando Jesus disse está consumado, o Senhor quis dizer está totalmente pago. Eu vou realizar meu sonho. Eu cumpri tudo que tinha que cumprir. Eu cumpri as exigências do meu caráter. Eu provei o meu amor para com o homem. E eu ainda vou passar a eternidade com eles. Ah, Pai, muito obrigada, porque o Senhor não deixou no meio do caminho. O Senhor foi até o fim. O Senhor nos liberou naquela cruz. O Senhor liberou o
homem, o Senhor liberou a sua criação, o Senhor inocentou a sua criação. Oh Deus maravilhoso, oh Pai amado, o Senhor crucificou o meu mal, o pecado, mas o Senhor me liberou, porque o Senhor sabe que eu sou uma criação, que eu não tenho poder e vida em mim mesmo. A palavra da graça é isso, é a tua bondade, Pai, que vê a inocência da criação. Tu és maravilhoso, meu Pai. A mensagem da graça, ela não diz que não existe pecado, mas ela reconhece que a criação não tem poder e vida em si mesmo. A graça reconhece que é a profundidade do teu amor, reconhece que a criação não tem culpa de ser criação. Pai, muito obrigada pela mensagem da graça, muito obrigada, Pai, porque o teu coração é lindo, Pai, muito obrigada porque o Senhor cumpriu o que tinha que cumprir, o Senhor não abandonou a sua criação à mercê da própria sorte, o Senhor planejou e foi até o fim, ó Pai, muito obrigada, porque ninguém tinha como te obrigar, ninguém tinha como te obrigar a enfrentar o que o Senhor enfrentou naquela cruz, mas o Senhor foi resgatar, Senhor, a tua criação, porque o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão bom, que viu que a tua criação não poderia, Pai, suportar o peso, o Senhor foi e inocentou a sua criação, e não colocou mais a sua criação debaixo de condenação. Oh Pai, como diz a tua palavra aqui em Hebreus 6, que eu acabei de ler, Pai, porque a antiga aliança era uma aliança de maldição, tinha consequências, Pai, mas o Senhor colocou a tua igreja debaixo de uma aliança abençoadora, meu Pai, nós estamos debaixo de uma aliança abençoadora, e que esta bênção vá sobre cada lar, vá sobre cada família, meu Pai, vá sobre, Senhor, cada lar, cada habitante deste planeta Terra. Oh Pai, vai trabalhando, vai levando a graça, o teu agir no meio da congregação, no meio do teu povo, no meio, Senhor, de Sião, Pai, em nome de Jesus, no congresso, Senhor, nos quatro cantos da terra, lá, Senhor, nos presídios, Senhor, no quarto escuro, Senhor, lá, Senhor, no calabouço, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, lá dentro da depressão, vai arrancando da depressão, vai abrindo as portas das prisões, que a graça salvadora, que a graça abençoadora, que a graça restauradora, Pai, que a graça, Senhor, Pai, que liberta, vá de alcance agora, que cura, oh Deus, que transforma, Espírito Santo de Deus, Deus Criador, que ama a sua criação, que inocenta a sua criação, que usa de bondade com a sua criação, que amou a tua criação até o fim. Pai, muito obrigada. Então agora vá de encontro à tua criação, que está gemendo, meu Pai. Ela está gemendo, meu Pai, que ela está, Senhor, sem ter o que comer, que ela está enferma numa cama, que os médicos não dão jeito, que os remédios não estão dando jeito. Vai visitando, vai levando o bálsamo, vai levando a cura, vai levando, Senhor, renovo, renova a mente, renova o corpo. Pai, renova os sonhos, ó Deus, renova as palavras, meu Pai, muda as palavras, meu Deus, faz com que haja palavras de vida na boca de cada um dos teus filhos, Pai, que da nossa boca saia o teu amor, Pai, que não, porque a tua palavra diz, não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. Nós não agimos mais segundo a justiça do raciocínio lógico, nós agora agimos, Senhor, pela justiça proveniente do amor, porque já não somos mais nós que vivemos, mas agora é Cristo quem vive em nós, e Ele está debaixo da justiça proveniente do amor. Jesus é amor, Jesus é misericordioso. Pai, muito obrigada, continua trabalhando, continua operando no meio da tua igreja, vai visitando os hospitais, vai visitando as celas dos presídios, vai visitando, Senhor, os pastores, vai visitando aqueles pastores que estão precisando de ti, são criaturas, ó Pai, vai tirando o sentimento, a vontade de suicídio, Pai, vai dando paz ao coração dos seus pastores, não importa, somos todos iguais, somos criaturas, ó Pai, somos criaturas,
ó Deus, que não temos poder e vida em nós mesmos, nós não temos o poder de praticarmos o bem, e o Senhor olha assim para cada filho teu. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, porque o Senhor não nos julga segundo a nossa ira, o Senhor não nos julga segundo a justiça do raciocínio lógico, ou porque nós seríamos condenados, estaríamos condenando a nós mesmos. Oh, Pai, muito obrigada, porque a mesma graça que está sobre mim, está sobre os pastores que praticaram escândalo. Ah, Senhor, todos nós estamos sujeitos a isso. Pai, todos nós estamos sujeitos. Pai, muito obrigada, Pai, porque o Senhor usa de graça para com a tua igreja. Oh, Deus maravilhoso, que a mesma graça que está sobre a minha vida está sobre cada filho teu. Muito obrigada, Senhor, porque se o Senhor usar de misericórdia para com eles, vai usar de misericórdia para comigo também. Muito obrigada, oh Deus. Vai trabalhando, vai levando acalento, vai levando, Senhor, a tua compaixão e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, transforma todo mal em bênção. O Senhor tem o poder de transformar todo mal em bênção. Pai, tudo que acontece é sabedoria tua, é permissão tua, Senhor, para o Senhor se revelar para a tua igreja e através da tua igreja, para o Senhor mostrar o ministério da graça, Senhor, para o Senhor apresentar o ministério da graça, que não há comparação entre a dádiva de Deus e a transgressão. Tudo aquilo que o Senhor permite, Pai, é para que o Senhor mostre a profundidade do teu amor para com a igreja, para que o Senhor mostre, ó Pai, aonde está o teu coração, como o Senhor procede com a tua igreja, como o Senhor vê a tua igreja. Então, se a mesma graça que está sobre mim, o Senhor está querendo dizer que está sobre eles também. Ah, Pai, muito obrigada, Senhor, porque para ti não existe dois pesos e duas medidas, para ti não existe balança desonestas, ó Pai. Ah, Pai, muito obrigada, porque ou a tua igreja é salva pela graça, ou a tua igreja é condenada pela lei, mas a tua igreja não está debaixo da lei, Senhor, porque o Senhor não fez a sua igreja para ser condenada, o Senhor fez a tua igreja para passar a eternidade contigo. Oh, Deus maravilhoso, muito obrigada por tudo que o Senhor fez através de Jesus Cristo, porque Jesus tomou o nosso lugar. Houve castigo, a lei não perdoa, a lei não perdoa, houve castigo, mas é porque Jesus tomou o nosso lugar e o Senhor não nos colocou mais debaixo da lei, o Senhor não colocou pedra de tropeço no nosso caminho, porque a lei seria pedras de tropeço, porque certamente a gente iria tropeçar. Oh, Deus maravilhoso, teu coração é lindo, Pai, é a tua bondade, é a tua bondade, é a tua misericórdia, meu Deus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o nosso Deus Criador. Este é o nosso Deus Criador, que é manso e humilde de coração. E Jesus disse: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tens me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Oh Deus, Jesus estava querendo dizer que o Pai é manso e humilde. Tu és maravilhoso, Pai, porque o Senhor olha para mim e não vê a Isabel pecadora, o Senhor vê a Isabel criação. Muito obrigada pela tua justiça, Pai. Muito obrigada porque a tua justiça é proveniente da misericórdia. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. E que o Senhor visite a tua igreja e que esta verdade seja escrita no coração da tua igreja. Muda a visão da tua igreja. E eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas no meio da tua igreja. O Senhor tem grandes propósitos para a tua igreja. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Eu coloco todos os pedidos de orações diante de ti. E eu sei que o Senhor está com tudo nas tuas mãos. Tá tudo já preparado, Pai, na hora certa. Como eu falei ontem para uma irmã, o Senhor não demora, o Senhor capricha. Oh, Deus maravilhoso! O Senhor sempre vai nos dar mais do que pedimos ou pensamos. Muito, muito, muito obrigada, meu Pai, pelo que Tu és, meu Pai, pelo que Tu és.
e de usar dessa misericórdia para conosco e de dispensar toda essa humildade e mansidão sobre nós, Pai. Muito obrigada, meu Pai, pelo que Tu és. Tu és o nosso Deus Criador. Se o Senhor não tivesse nos criado, nós não existiríamos. Se nós existimos é porque existe um Deus imenso, sábio, poderoso, perfeito. Somos a prova viva da tua existência, Pai. Existe um Deus Criador que é perfeito. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por agir com misericórdia e bondade para com a sua criação. O Senhor podia nos esmagar. O Senhor podia se divertir com a gente com crueldade. O diabo é a prova disso, porque o diabo é o contrário daquilo que tu és. O Senhor poderia fazer tudo aquilo que o diabo faz, porque o diabo é o contrário do que tu és, Pai. Mas o Senhor não faz. Sou é manso e humilde, que ama e cuida da tua criação. O Deus imortal se fez mortal para morrer pela criação. Esse é o nosso Deus Criador. O Senhor é incrível, Pai. O Senhor é incrível. Muito obrigada por tudo que tu és, Pai. Não é nem pelo que tu fazes, mas é pelo que tu és, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada. Que a tua igreja venha descansar nesse teu coração lindo, Pai. Que teus filhos entrem no teu descanso. No descanso do teu coração, Pai. Que é manso e humilde. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, vou ficando por aqui. Que o Espírito Santo testifique no coração de vocês o quanto Deus é manso e humilde. O teu Deus Criador. Ah, e se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, este Deus Criador que te ama muito, que não te julga, não te condena, pelo contrário, o Deus imortal se fez mortal para morrer pela sua criação. Se você quer passar a eternidade com esse Deus, basta você confessar Jesus como seu Salvador. E é muito simples. É só repetir comigo esta oração. Senhor, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, porque eu quero passar a eternidade com o Deus que me criou
e que me ama e que morreu por mim para que eu pudesse viver eternamente com Ele. Por isso que eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Muito obrigada pela salvação através de Jesus Cristo. Amém. Se você fez esta oração aceitando Jesus como seu Salvador, saiba que você é a pessoa mais feliz desta terra, a pessoa mais rica desta terra. Você pode não ter dinheiro, mas você tem algo muito maior. Você vai passar a eternidade ali juntinho com Deus. E isso não tem preço. Se possível, visite uma igreja evangélica mais próxima da tua casa. Ou então venha nos fazer uma visita na Igreja Batista Atitude, ali no Pontões. Tá bom? Chegou no Pontões, entrou no Pontões, é uma igreja que tem um muro de vidro. Mas eu quero deixar bem claro que essa pregação não pertence à Igreja Batista Atitude. É de responsabilidade minha. Bem, uma boa noite e até a próxima, se Deus assim permitir.